Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante, ainda que de uma forma bastante breve e introdutória: configurações do capital. Em vídeos anteriores, nós tratamos da questão da estrutura patrimonial, principalmente quando representada em um formato de T, onde nós distinguimos de forma muito clara o ativo e o passivo, depois traçamos algumas análises para podermos entender esta relação entre o que eu tenho à minha disposição e a origem disso, o que foi destinado na minha entidade e qual é a origem. E nesta relação nós conseguimos encontrar, inclusive, a situação líquida e o patrimônio líquido. Essa representação gráfica em P nos permite, então, perceber a riqueza que sobraria de nossa entidade caso fizéssemos uma liquidação desta entidade, ou seja, uma situação mais próxima do real possível. Também vimos um exemplo em que tínhamos uma empresa de teste chamada Timão S.A., em que nós desmembrávamos os seus conteúdos em ativo e passivo, e aparecia lá um elemento chamado capital, o valor de 4.000. Vamos tentar entender um pouquinho, então, essa questão do capital que está à nossa disposição, e também nos remete a uma possibilidade de entender um pouquinho melhor a questão da situação líquida. Ainda que de uma forma bastante introdutória, nós podemos pensar nessa questão das possibilidades de entendermos esse capital. Então, nós temos o capital nominal, nós temos o capital próprio, o capital de terceiros e o capital total à disposição da empresa ou da entidade. Então, o primeiro tipo que nós vamos analisar é o capital nominal, é aquele investimento inicial registrado em uma conta denominada capital social. É o patrimônio líquido inicial. Ele difere do patrimônio líquido depois, quando a empresa, a entidade, já está operando ao longo do tempo, porque o patrimônio líquido ele vai sofrendo variações, ele vai aumentando ou diminuindo em função de lucros ou prejuízos que vão ocorrendo durante a operação da entidade. Então, ele é também denominado de capital, capital inicial, e ele é a composição do capital integralizado e o capital a integralizar, conforme também já vimos em outro vídeo. O termo capital social também é usado para outros sentidos, em outros fins, mas nós vamos nos ater neste momento a este capital aqui. Então, neste exemplo aqui, nós teríamos um investimento inicial de 800.000, ele seria apresentado na nossa conta, na nossa representação do patrimônio, como sendo parte do nosso patrimônio líquido, lá na conta capital. E se esse investimento foi feito em dinheiro, então ele vai aparecer lá no ativo como caixa, ok? Outra possibilidade é identificar o capital próprio da empresa, que corresponde ao patrimônio líquido. Então, ele abrange agora o capital inicial e suas variações. É através dessa identificação que a gente consegue perceber, então, a disponibilidade de recursos próprios. Então, digamos que durante um certo período de operação, nós tivemos a oportunidade de acumular um lucro de 10.000. Então, agora, com aquele investimento inicial de capital de 800.000, mais os 10.000 de lucro, nós passamos a ter, então, 810.000 de patrimônio líquido, que está destinado lá do outro lado no ativo como caixa e títulos a receber, mas isso é uma outra análise que nós vamos fazer um pouco mais à frente, ok? Outra possibilidade de entender esses recursos disponíveis são aqueles que nós conseguimos obter com terceiros, que são os créditos que nós conseguimos obter a partir de terceiros. Então, são financiamentos, aquelas compras que nós fazemos a prazo, e que no exemplo então, que a gente está apresentando aqui, seria um estoque ou alguma coisa que nós compramos e que conseguimos crédito de tal forma que vamos pagar isso não imediatamente, mas em um tempo determinado. Então, é registrado aqui, nesse nosso caso, como contas a pagar.
20 mil lá no passivo. Este é o capital de terceiros que está à nossa disposição. Então, lembrando que lá permanece os itens anteriores que nós já vimos embaixo, mas esse capital é diferente dos anteriores, porque nós conseguimos com terceiros. E para fechar, a gente tem, então, uma quantidade de capital disponível na nossa entidade, que é o conjunto de valores disponíveis à entidade em um determinado momento. Quando eu tiro essa foto do meu balanço, né, do meu patrimônio, que é o balanço patrimonial, então nós temos o capital de terceiros, nós temos o investimento inicial e nós temos eventuais lucros acumulados ao longo de um período. Neste nosso exemplo, então, nós teríamos um total composto pelos 20 mil que nós temos de terceiros, dos 800 mil do investimento inicial e mais de 10 mil acumulado ao longo das operações, fazendo então um total de 830 mil de capital total à disposição da empresa. Sim, nós temos ainda, de forma muito inicial, uma possibilidade de entender o que compõe o capital que está disponível para a nossa entidade. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar de outros elementos e falar um pouquinho mais da estrutura do capital. Muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos.